Já na Câmara, a deputada federal Caroline de Toni apresentou recentemente um projeto de lei que prevê que o processo de demarcação de terras indígenas receba também o aval do Congresso Nacional, o que não acontece hoje. Vamos acompanhar a entrevista com Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina. Nós recebemos uma entrevista a deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina. Deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui no programa. Obrigada. A gente quer saber desse seu projeto que pretende colocar a Câmara, o Congresso, em um papel de protagonismo na demarcação de terras indígenas. Qual é a situação? Hoje a gente tem uma situação muito delicada, né? Que os projetos de demarcação, eles basicamente tramitam na FUNAI, de uma forma quase unilateral, né? Com os laudos antropológicos e tal. E depois de encerrado esse processo, vai diretamente para o Presidente da República e ele homologa mediante uma portaria, um decreto, mediante a assinatura dele. E está demarcada, gerando inúmeros problemas. A nossa ideia com esse projeto é uma alteração no Estatuto do Índio para constar que antes de passar para a homologação presidencial, passe antes pelo Congresso Nacional. É um tema que já foi ventilado por uma proposta de emenda à Constituição, que está parada atualmente, e também para aprovar a PEC é um quórum muito maior. Então, o projeto de lei, ele vem facilitar a tramitação. E também, a gente, além de ter protocolado, eu pedi o apensamento desse projeto ao PL 490, que é para fazer com que o marco temporal seja finalmente respeitado no Brasil. É um projeto também que está para ser pautado nas próximas semanas na Câmara Federal, tendo em vista que a ministra Rosa Weber marcou agora para o próximo mês, né, de junho, essa relativização do marco temporal que tem deixado os nossos agricultores tão preocupados, né? Muito bem, então o Congresso teria um papel muito importante, seja com a sua iniciativa, seja com a discussão para o PL do marco temporal que avança no Congresso. Minha pergunta é, senhora de Santa Catarina, qual é o sentimento e a situação dos agricultores? Eu soube que houve uma audiência pública lá que reuniu milhares de agricultores. Sim, mais de 1.000 pessoas nessa audiência pública, numa cidade que é Saudades de Cunhaporã, que nunca tiveram aldeia indígena e tiveram esse processo demarcatório com base no laudo antropológico que foi totalmente questionado na justiça e derrubaram esse laudo do governo. Fizeram com que essas terras fossem declaradas dos agricultores que estão lá na quinta geração, desde mais de 100 anos, com os títulos de propriedade, né? Então, eles ganharam no primeiro grau, no segundo grau, no STJ, só que esse processo de Ibirama, que fez a repercussão geral, que o ministro Fachin fez a repercussão geral, puxou esse processo desse pessoal, e uma vez que vão relativizar o marco temporal, vai fazer com que áreas que nunca tiveram aldeia indígena vão ser demarcados, considerados território indígena e vão tirar ali mais de 1.000, 2.000... Em Santa Catarina se calcula que 10.000 pessoas vão ser afetadas. 10.000 pessoas? É muita gente. São propriedades que nunca foram de índios, mas a gente está sofrendo esse problema, realmente. E eu imagino, chego a me arrepiar, porque os agricultores têm uma história, eles vivem da terra, são pequenos agricultores, Exatamente. Agricultores familiares em maior parte, né? A realidade de Santa Catarina são pequenas propriedades rurais, onde as pessoas, então, têm basicamente uma agricultura familiar de subsistência. A gente já tem um problema do êxodo rural, né, que é um problema comum. Então, imagina essas famílias, a gente viu uma jovem lá chorando nessa audiência pública, dizendo assim, olha, eu sou a quinta geração, é a única coisa que a gente tem, e a gente está sendo ameaçado de ser tirado da terra. Então, a gente quer que vocês, autoridades, lutem por nós, é isso que a gente tem feito. A gente foi com o governador do estado, Jorginho Melo, fazer uma reunião com a AGU. O que nos tranquilizou foi que nessa reunião o ministro da AGU falou que das 14 terras indígenas que iam ser demarcadas a pedido da ministra dos povos indígenas, ia ser reduzido para 5. E a gente foi surpreendido com 6 agora, né, que o Lula fez. E não teve nenhuma em Santa Catarina, porque Santa Catarina já está protagonizando esse processo de repercussão geral, que a gente acha que o judiciário não tem que se meter nisso. Isso é um problema do Congresso Nacional e também do Executivo. Por isso que passar pelo Congresso antes vai gerar essa discussão, vai gerar essa segurança jurídica para os nossos agricultores. Deputada, a senhora acha que há condições de aprovar o seu projeto? Porque nesse momento a gente gostaria de levar uma mensagem para os agricultores que temem a perda da terra, mas não uma falsa esperança de uma mudança nesse processo. O processo que está para ser aprovado na Câmara nas próximas semanas é o PL 490 do marco temporal. O presidente Arthur Lira já se comprometeu com a FPA, a Frente Agropecuária, né, que é a maior frente do Brasil lá na Câmara Federal e no Congresso Nacional, porque é uma frente mista, né? Ele já se comprometeu em pautar. Então, nós vamos aprovar nas próximas semanas na Câmara, dando um recado para o Supremo Tribunal Federal, dizendo assim, olha, o Congresso Nacional quer o marco temporal, a sociedade brasileira quer o marco temporal, então
um recado para que eles parem esse julgamento e respeitem realmente o direito dos agricultores. Alguma interlocução entre o Congresso e o Judiciário, os ministros do STF? Porque nós reportamos aqui na Jovem Pan, inclusive alguns desses ministros juntos com algumas comunidades indígenas. Ao mesmo tempo, há agricultores tentando uma aproximação com os ministros para trazer uma outra realidade. O Congresso está conseguindo dialogar com ministros do STF sobre esse tema? Então, o nosso presidente da frente, o Pedro Lupion, ele foi conversar várias vezes com os ministros e com a ministra Rosa Weber, mas ela adotou isso como uma causa da vida dela antes de sair do tribunal. Então, se alguém pedir vista nesse julgamento, por exemplo, ela vai proferir o voto para ela garantir de que vai relativizar o marco temporal. Então, nós estamos tendo um problema muito grande de um comprometimento de boa parte dos ministros do Supremo quererem essa relativização. Agora, relativizar o marco temporal, que é uma disposição constitucional, né? Ou seja, quem estava só tem direito à terra indígena quem estava na terra até a promulgação da Constituição de 88, né? Se a gente tira esse parâmetro seguro, a gente pode voltar até 1500, a gente pode invadir as áreas urbanas. Quem que garante que não vai ser relativizado não só o direito dessas pessoas que estão na justiça, mas de todos os brasileiros? Vamos ter que sair todo mundo do Brasil e devolver para os índios. É isso que vai gerar, é essa insegurança jurídica que vai ser gerada pelo Supremo caso eles julguem esse recurso. Por isso, o que está em discussão aqui é o direito de propriedade privada, porque esses agricultores, eles têm a titulação, a posse da terra. Com o fim do marco temporal, a sua interpretação é que aumenta o risco jurídico no país, já que qualquer área poderia ser reivindicada como de posse de índios? Com certeza, porque se você pega um título de terra de mais de 100 anos, né, de propriedade, e você diz que ele não vale nada porque as terras originárias, as terras dos índios são terras originárias, ou seja, você não respeita o que veio depois, você pode relativizar todo o resto também. Muito bem. Vou pedir para deixar um último recado para a nossa audiência, que quer uma resposta do Congresso em relação a esse tema. Então, o que tem nos preocupado no atual governo é esse desrespeito ao direito à propriedade, seja com relação a novas demarcações de terras indígenas. Nós achamos que não precisa demarcar mais terra indígena. 14% do território nacional já é demarcado para menos de 1 milhão de índios. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos 3% do território nacional para 46 milhões de pessoas que habitam. Ou seja, não falta terra. O que falta muitas vezes é política pública para os índios. Então, vamos, enquanto governo, dar uma assistência à saúde, à educação, segurança para os índios, que é isso que eles querem. Agora, mais terras para índios não é necessário, não é preciso. Então, a gente está lutando contra isso lá no Congresso Nacional para defender o direito à propriedade dos agricultores e de quem tem um justo título realmente e produz e movimenta a economia do país, que é a nossa agricultura. Deputada Caroline de Toni, muito obrigada pela presença aqui no Hora H do Agro. Volte sempre. Obrigada, Kelly, e um abraço a todos os telespectadores. Obrigada.